Olá, meus caros, vamos para mais uma aula do nosso projeto Oráculo dos Concursos, mas eu não poderia iniciar a aula sem falar para vocês o seguinte: após a suspensão do concurso TJ em sede liminar, nós, obviamente, temos que manter o nosso ritmo de estudo, pessoal. Não tenha dúvida que essa celeuma vai ser resolvida o mais rápido possível, tá? O que vai atrapalhar um pouco pode ser o recesso, né, do CNJ no mês de julho, tá? Dificilmente agora no mês de junho haverá tempo para análise pelo pleno do CNJ dessa liminar que suspendeu o concurso. Isso é coisa do outro mundo? Acabou o mundo por causa disso? Claro que não. No máximo, em agosto, tenho certeza que essa celeuma vai ser resolvida, até porque no dia 17 de agosto acaba a validade do concurso anterior e, portanto, perderia o objeto, se não houver, obviamente, como eu acho que não haverá, uma renovação, a prorrogação do prazo do concurso. Então, nós temos uma certeza: o concurso vai ser realizado esse ano e, o mais rápido possível, essa celeuma junto ao CNJ vai ser solucionada. O que é que resta para a gente? Estudar. Então, vamos lá, vamos retomar o nosso projeto Oráculo dos Concursos. Força aí, força nos estudos, não vamos perder o foco, né? Olha o que eu falei para vocês, as virtudes dos aprovados. O foco é uma das mais importantes. Então, deixa de lado a conversa sobre a suspensão do concurso e vai estudar. Daqui a pouco nós estamos na véspera da prova, pode ter certeza. Então vamos lá, vamos retomar o nosso projeto. Hoje aula de processo penal, vem comigo, está aí a nossa questão. Primeira questão diz o seguinte: a respeito da ação penal, assinale a opção correta, que tem a representação é irretratável somente depois de recebida a denúncia. Errada é depois de oferecida a denúncia. Aliás, isso aqui é questão clássica de concurso em matéria de processo penal. Não, a banca troca, né? Não é recebida, é oferecida a denúncia. Então, errada a assertiva A. B de bola. A renúncia meramente tácita não impede o exercício do direito de queixa. Errado, pessoal. Percebam, a renúncia ao direito de queixa, obviamente, impede o seu exercício. Afinal de contas, você está renunciando ao direito. Pouco importa se essa renúncia é expressa ou tácita, mas, obviamente, impede o exercício do direito de queixa. Vem comigo, vamos aí para o item C. O item C diz o seguinte: é inadmissível o perdão após o recebimento da denúncia. Errado, pessoal. Não há nenhum impedimento, note, de oferecimento de perdão após o recebimento da denúncia. O que impede o oferecimento do perdão é o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tá? Então, cuidado, cuidado com essa questão que tem caído muito em prova. Vem comigo, vamos para o item D. O item D diz o seguinte: perdão do ofendido nos casos em que somente se procede mediante representação, obsta o prosseguimento da ação. Não. Nós falamos aqui em perdão quando tratamos de ação penal de iniciativa privada exclusiva, né, pessoal? Chamada ação penal privada exclusiva, né? Nós não estamos aqui tratando de ação penal privada subsidiária da PUC, onde se exige representação aqui do ofendido. Então, é nos casos em que se procede mediante queixa que há o espaço para o perdão, né? Vem comigo, vamos para o último item, é de elefante. O perdão, se recusado pelo agente do crime, não produz efeito. Exatamente, pessoal. Lembre-se, o perdão oferecido pelo ofendido a um dos querelados, a todos aproveita, mas não produz efeito em relação àquele que o recusa, né? Então, a recusa por parte do querelado
obviamente, que impede a geração dos efeitos do perdão. Beleza? Vem comigo, vamos para a segunda questão. Segunda questão, meus caros, diz o seguinte: a prisão temporária é cabível quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em. Não esqueça aqui, pessoal, que a prisão temporária é uma prisão com regulamentação autônoma em lei extravagante, né? Segundo o STJ. É a Lei 7.960/89. Então, não esqueça aqui da nossa questão. Vamos para a segunda questão. Segunda questão nos diz o seguinte: a prisão temporária é cabível quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em. Ora, veja, presta atenção que a Lei 7.960/89, ela traz no seu artigo 1º os requisitos para a decretação da prisão temporária, em exatos 3 incisos, tá? A doutrina é uníssona em afirmar que para a decretação da prisão temporária haverá necessidade da junção da hipótese do inciso 1 com o inciso 3 e da hipótese do inciso 2 com o inciso 3. Ou seja, no inciso 3, a lei traz o rol dos crimes em que a prisão temporária pode ser decretada. Lembrando que a prisão temporária ela só pode ser decretada na fase investigatória, né? Lembrando ainda que é para determinados crimes, geralmente crimes mais graves, tá? Então, vem aqui comigo, eu vou te mostrar aqui no outro slide, vou chamar sua atenção para este ponto, tá? Atenção, eu vou colocar aqui os requisitos para decretação da prisão temporária. Prisão temporária. Então, em primeiro lugar, vamos lá. Em primeiro lugar, quando a prisão temporária for imprescindível, for imprescindível, as investigações as investigações do inquérito policial, do IP, ou quando o indiciado não tiver residência fixa, ou não fornecer elementos necessários para o esclarecimento de sua identidade, para o esclarecimento de sua identidade. Porém, essas duas hipóteses regulamentadas na lei, sozinhas, não adianta, porque cada uma delas só pode ser decretada temporária, em cada uma delas, nos crimes que a lei
expressamente a rola, tá? E aí você vai ter no inciso 3 crimes expressamente arrolados no artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960/89, tá? Então, pessoal, veja, são verdadeiramente crimes mais graves, né? Você vai encontrar o roubo, você vai encontrar o sequestro, você vai encontrar realmente crimes graves. Inclusive, a lei dos crimes hediondos diz lá que é cabível, né? Complementando exatamente a regulamentação da lei da prisão temporária, diz que é cabível também a decretação da prisão temporária nos crimes hediondos e nos equiparados, o famoso TTT, né? Então, presta atenção que nesses crimes mais gravosos é possível a decretação da temporária. E, deixa eu sair da frente aqui, você não vai ter jeito, vai ter que ler esses e reler, né, esses crimes, porque são muito perguntados. Então, como eu disse, crimes graves, como roubo, sequestro, caso privado, o homicídio, o estupro, o atentado violento ao pudor, a epidemia com resultado morte, terrorismo, né? Os crimes contra o sistema financeiro, tráfico de drogas, enfim, pessoal, tá? Veja, crimes de natureza de pouca monta, obviamente não são crimes onde o juiz pode decretar a prisão temporária. Então, veja, peculato não consta no rol, o estelionato também não, furto muito menos, e a lesão corporal de natureza grave também não consta, tá? O que realmente consta é qualquer forma de homicídio doloso. Homicídio doloso é passível de decretação de prisão temporária. Então, note, uma questão eu trouxe para mostrar para você que é perguntado em prova de analista técnico judiciário, você tem que se ligar. Eu não gosto desse tipo de questão que só privilegia a memorização do candidato, mas é cobrado, nós temos que saber, porque essa é a regra do jogo, beleza? Vem comigo, vamos para a nossa terceira questão, pessoal. Terceira questão nos diz o seguinte: o juiz, para decretar a prisão preventiva, deverá, item A, abster-se de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, justificando sua posição no princípio do indúbio pro societate, né? Obviamente que o princípio do indúbio pro societate não é justificativa para a decretação de preventiva, tá, pessoal? E, obviamente, o magistrado vai ter que justificar a necessidade da prisão preventiva, obviamente com argumentos sólidos, calcados em provas robustas, né? E dentro dos requisitos e pressupostos definidos em lei. Lembrando, tá, que ele pode sim se valer de jurisprudência de precedente sobre a matéria, óbvio, né? Então, tudo errado aí na assertiva A. Vem comigo, o A, assertiva A, ela está errada. B de bola, limitar-se à indicação de ato normativo, prescindindo de explicações quanto à sua relação com a causa ou a questão decidida. Jamais, né? Não pode nem em matéria mais simples, quanto mais fundamentando prisão preventiva. Lembrem-se aqui que a preventiva, prisão preventiva, ela exige fundamentação concreta e específica.
concreta e específica. Beleza? Então, obviamente, em virtude disso, B de bola, errado. Vamos para o item C de casa. Empregar conceitos jurídicos indeterminados, explicitando os motivos filosóficos que condicionam sua incidência teórica. Ave Maria, pessoal, jamais, né? Prisão preventiva, ela deve ser baseada em fatos objetivos e específicos, e não em motivos ou em conceitos jurídicos indeterminados, muito menos justificados por motivos filosóficos. D de dado, invocar precedente ou enunciado de súmulas e construir teses novas sobre os fundamentos determinantes que afastam a inimputabilidade do agente. Obviamente que a inimputabilidade do agente não está diretamente relacionada à decretação da prisão preventiva, tornando a assertiva D errada. E o item E, indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos, atuais, que justifiquem a aplicação da medida adotada. Exatamente, né? Como o risco à ordem pública, à instrução criminal, enfim. Nós vamos ter, obviamente, análise aqui no canal dos pressupostos, dos requisitos da prisão preventiva, beleza? Mas item E é a nossa resposta. Vem comigo, vamos para a nossa quarta questão, pessoal. Quarta questão, ela trata sobre recurso. Então, veja, no âmbito do processo penal, aplica-se a deserção do recurso. Veja, deserção, pessoal, recurso deserto é aquele onde não houve o preparo exigido em lei dentro do prazo legal. Então, veja, se o indivíduo que quer impugnar a decisão judicial, interpondo o seu recurso, não o prepara, a penalidade para isso é a pena de deserção. Então, o recurso deserto é o recurso não preparado, tá? Veja você que isso vale para o processo civil, processo penal e para qualquer processo, inclusive processo de trabalho. Veja você ainda que esse recurso ele precisa ser preparado pelo pagamento das custas processuais, tá? Então, o preparo é o pagamento de custas, mais eventuais portes de remessa e porte de retorno, principalmente para autos físicos, né? Processos em autos eletrônicos não há pagamento por porte. Agora, cuidado que obviamente, no processo penal, existe uma especificidade aqui. Somente há preparo em ação penal, pessoal, privada, tá? Não há em ação penal pública. Ministério Público, ele não prepara recurso, ele é o titular da ação penal pública, você sabe disso. Então, vamos, à luz disso, analisar as assertivas. Vem comigo, item A, apenas em relação ao querelante na ação penal privada exclusiva, salvo se beneficiário da justiça gratuita. Logicamente, né, pessoal? Claro que se o indivíduo for beneficiário da justiça gratuita, ele não precisa adiantar custas e estará dispensado, obviamente, do preparo do recurso. Beleza? Ótimo. Então, o item A é a nossa resposta. Porque o item B diz, em qualquer ação penal, não, ação penal pública não tem preparo. Apenas para interposição de apelação, tanto na ação penal pública, ó, já está errado. Apenas na ação penal privada subsidiária da pública, não. Ação penal pública em nenhuma espécie tem preparo. Apenas nas ações penais públicas condicionadas e nas ações privadas. Ação penal pública não tem preparo. Beleza? Ótimo. Vem comigo. Vamos para a última questão dessa aula, a questão número 5, que diz o seguinte: acerca do recurso em sentido estrito, né? O nosso famoso REC, vou chamar daqui por diante de REC, recurso em sentido estrito, e da apelação
no processo penal, assinale a opção correta. Vamos lá. Item A, contra a decisão que julgar extinta a punibilidade, não é cabível apelação. Errado, pessoal. Cabe apelação, aprenda, em face de decisões definitivas ou com força de definitiva. Assim, veja, a decisão que extingue a punibilidade, né, se ela for tomada pelo juiz ao longo do processo, não cabe apelação, cabe res. Mas se a decisão que extingue a punibilidade, ela for exarada na sentença, no final do processo, cabe apelação. Daí o erro da assertiva. Vem comigo, vamos para o item B de bola. B de bola diz o seguinte: a decisão de pronúncia considerada interlocutória mista está sujeita ao recurso em sentido estrito. Correta, assertiva B de bola. Veja, presta atenção aqui no seguinte: a decisão de pronúncia, pessoal, realmente é uma decisão considerada de interlocutória mista. Por que interlocutória mista? Porque ela conclui, tá? A primeira fase do procedimento do júri. A primeira fase do procedimento. Lembrando que o Tribunal do Júri tem um procedimento escalonado, né? Onde a primeira fase vai do oferecimento da denúncia até a prolatação da decisão, da sentença de pronúncia. Então, é interlocutória mista. E aí, perceba você que ela não finaliza o processo. Ela encerra o procedimento, mas não finaliza o processo. Claro, o processo continua, né? Tem que haver a segunda fase do procedimento. Não finaliza o processo. Daí porque ela não é terminativa. Não finaliza o processo, não é terminativa. E aí, perceba você que por não ser terminativa, cabe o res. O res cabe da decisão de pronúncia do réu. Cabe res da decisão de pronúncia do réu. Então, a assertiva B de bola é a nossa resposta. Vamos para o item C. A absolvição sumária, sendo sentença, está sujeita ao recurso de apelação, tá? Mas a decisão de impronúncia, considerada interlocutória mista, assim como a pronúncia, é recorrível na via do recurso em sentido estrito. Cuidado, pessoal. Por quê? Porque a sentença de impronúncia ou de absolvição, ou, vou colocar assim, ó, a decisão, sentença de impronúncia, ou mesmo de absolvição sumária, é desafiada, essas decisões são desafiadas pelo recurso de apelação. Então, cabe a apelação sim, tá? Da decisão de impronúncia, cabe a apelação. Beleza? Vem comigo, vamos para a assertiva D de dado. A assertiva D diz o seguinte: cabe recurso em sentido estrito contra o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo. Aqui cabe res. Ou contra a decisão que julgar procedente à inserção de incompetência. Também cabe res, tá? Que pode ser considerado interlocutória simples. Assim como contra a decisão que julgar procedente as exceções
de impedimento e de suspeição, não. A de impedimento, sim, mas de a suspeição, não, tá? Veja que há uma ressalva expressa. O artigo 581 do CPP regulamenta o recurso em sentido distrito, o RES, né? E há uma exceção em relação a uma exceção em relação à exceção de suspeição. A matéria de defesa de suspeição não cabe res, beleza? Vem comigo, vamos para o item E. O item E diz o seguinte: no CPP, o CPP, né, prevê o mesmo recurso contra a decisão que conceder, veja, conceder ou negar a liberdade provisória, seja ela com ou sem fiança. Presta atenção aqui, pessoal, que a decisão do magistrado ao pedido de liberdade provisória sem fiança pode ser, obviamente, uma decisão negatória, tá, do pedido de liberdade provisória, ou pode ser concessiva. Concessiva, beleza. Veja, se for negada a liberdade provisória sem fiança, não cabe recurso. Não há previsão de recurso. Não há previsão de recurso. Tá? Portanto, se não cabe recurso, caberá HC, caberá habeas corpus, utilizado aqui como sucedâneo recursal, tá? Agora, se concessiva, a liberdade provisória sem fiança foi concedida, obviamente que o MP pode recorrer. E o recurso cabível é o RES. Aqui sim, se for concedido, é o recurso em sentido estrito. Então, não cabe já o mesmo recurso, né? Daí o erro aí da assertiva é de elefante. Beleza? Com isso, nós concluímos, meus caros, mais uma aula do nosso projeto Oráculo dos Concursos. Amanhã eu venho com mais um bloco de questões no grupo do WhatsApp. Então, se você tem interesse em participar, vá lá na nossa bio do Instagram e se inscreva no nosso projeto, entrando no grupo do WhatsApp, tá? E, obviamente, aqui no nosso canal, a gente tem os comentários das questões. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito a sua audiência e, por gentileza, deixa aí o teu like, compartilha as informações com os teus amigos e vamos juntos. Vamos juntos até a posse.